Deus não responde apenas pedidos, Ele responde corações que o buscam. Existe uma diferença muito grande entre buscar aquilo que Deus pode dar e buscar o próprio Deus. Muitas pessoas procuram resposta, direção, soluções para problemas, mas a Bíblia revela que o verdadeiro encontro com Deus acontece quando o coração começa a buscar a presença dele. Eu quero ler com você um texto que está em Oséias 12, encerrando a nossa série Processos Espirituais. Inclusive, se você ainda não viu os vídeos anteriores dessa série de 4 vídeos, aqui no card que está passando aqui em cima ou na descrição do vídeo, você pode encontrar os outros 3 vídeos dessa série, que é uma série abençoada. A gente tem ouvido testemunhos de pessoas que estão sendo edificadas através dessa série. A gente já começou a série com Oséias 10:12 e a gente vai encerrar hoje, no último vídeo da série, com Oséias 10:12, que diz o seguinte: semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sulcos no seu solo não arado. E aí agora vem a parte que eu quero frisar com você: pois é hora de buscar o Senhor até que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. É interessante entender que antes de Deus mandar a chuva, nós precisamos ter todo o terreno preparado, porque a colheita espiritual ela não começa no nosso esforço. Ela começa quando a gente reconhece quem governa a seara. Pois quando Deus ocupa o centro do nosso coração, todo o resto encontra o seu lugar. Existe uma mudança espiritual profunda quando Deus deixa de ser apenas uma opção e passa a ser prioridade. E quando Deus se torna prioridade, as decisões mudam, as motivações mudam, os caminhos começam a se alinhar, porque a gente começa a buscar a presença antes das respostas. E aí, quando a presença de Deus se torna o centro da vida, a direção começa a aparecer. Isso é poderoso, porque isso traça um paralelo interessante sobre o perigo, a diferença e o perigo de buscar apenas respostas e buscar primeiro a presença para obter respostas. Porque quando você busca apenas respostas, você pode até encontrar soluções, mas você perde a presença. Isso traz um paralelo interessante para a gente pensar sobre a diferença entre buscar apenas respostas e buscar a presença, e buscando a presença, obter respostas. Às vezes você pode até encontrar respostas, mas perder a presença. Então, talvez alguém pense assim: poxa, mas eu estou buscando resposta e estou encontrando. Só que mais importante que a simples resposta de uma situação, de um problema, é você buscar a presença, ter a presença de Deus, que faz com que as respostas venham muito mais do que simplesmente serem respostas, é você encontrar significado para cada uma delas. E aí, quando você apenas busca por respostas e perde a presença, Deus torna-se apenas um solucionador de problemas. Infelizmente, muitas pessoas só se aproximam de Deus quando precisam de algo. E aí, Deus não está interessado apenas em solucionar nossos problemas, Ele não está interessado apenas em resolver os nossos BOs, por assim dizer. Ele deseja restaurar o nosso coração. Porque quando o coração não muda, os problemas apenas mudam de forma. E Deus quer tratar o interior. Talvez você esteja fazendo orações visando resolver uma questão externa. Mas, por vezes, a resposta que você precisa está em uma mudança interna. Deus não está procurando perfeição, mas Ele está procurando corações disponíveis. Ao longo das Escrituras isso é muito claro, ele não escolhe pessoas perfeitas. Você vê as personagens bíblicas, histórias assim que nos dias de hoje
alguns seriam presos, alguns seriam condenados até. Mas foram pessoas que Deus escolheu. Porque o que atrai a presença de Deus é a sinceridade, não é a aparência espiritual. É um coração que reconhece a sua necessidade. Quando alguém começa dessa maneira, algo começa a mudar. A presença de Deus começa a reorganizar o seu homem interior. Então, enquanto eu vou falando, você vai ouvindo, possivelmente você esteja se deparando com a necessidade dessa mudança interna, dessa situação ou dessas situações que você, por um lado, fazendo menção do primeiro vídeo, você está buscando essa chuva de Deus, mas ainda não entendeu sobre preparar o terreno, sobre as feridas que possam ter ocorrido ou estarem ocorrendo na sua vida, mas que são feridas que Deus provoca para trazer a cura, até que todo esse processo aconteça e a chuva de Deus possa cair. Porque a chuva que cura a terra, ela não vem dos céus dos homens. Isso é forte, isso é poderoso. Às vezes a gente está esperando que a solução, o que vai fazer chover sobre a nossa seara, sobre a nossa vida, sobre a situação que a gente precisa que seja resolvida, a gente está esperando de alguém, a gente está esperando de uma ligação, de uma mensagem de WhatsApp, que é algo que vai resolver. Não, ela não vem da capacidade humana, ela não vem da aprovação das pessoas, ela não vem da nossa força, da nossa própria vontade. Essa chuva vem de Deus. E quando ela vem, ela não muda apenas as circunstâncias, ela restaura a terra. Ela faz nascer vida onde antes havia somente cansaço. A restauração de Deus começa no coração e depois alcança toda a vida. É um processo muitas vezes lento, aparentemente demorado, começa do lado de dentro, você precisa reconhecer todo o caminho traçado, e é isso que nós estamos fazendo aqui nesses 4 vídeos, falando sobre a importância do tempo de descanso, falando sobre a compreensão e a necessidade das transições, falamos também sobre as feridas. Então há toda uma jornada de compreensão, e por isso o nome da série, Processos Espirituais, sobre essas fases, né, ou sobre essas estações que a gente acaba passando o tempo inteiro na vida, e quando a gente não se dá conta do porquê, no final das contas, a chuva não está caindo. A chuva de Deus. Às vezes está caindo uma chuva que até soluciona situações, até soluciona problemas. Mas você tem aquela sensação de que algo ainda não mudou. Né? Ou na linguagem ou na frase que se fala muito por aí, né? A chave ainda não girou. Né? Mas quando a gente se dá conta de que a cura acontece dentro, o interior vai sendo restaurado, a visão muda, a fé amadurece, os caminhos começam a se alinhar, porque Deus não quer apenas produzir momentos espirituais. Ele quer produzir transformação real. E isso é muito, muito mais gratificante do que simplesmente ter a resolução de um problema. Quando Deus se torna prioridade, a chuva que vem dele restaura todas as coisas. Talvez você esteja buscando respostas, talvez você esteja esperando que algo mude, mas existe uma pergunta mais profunda que isso. Meu coração está realmente buscando a Deus? Será que nesse processo que eu estou seguindo, eu estou realmente querendo encontrar a chuva que vem de Deus? E essa chuva que vem de Deus muda tudo. E aí vem uma outra pergunta. Será que eu estou pronto para as mudanças que Deus vai promover quando Ele envia a chuva? Porque às vezes a gente está olhando só na dimensão da resolução do problema específico. Mas quando Deus vem, quando Deus intervém na nossa história, Ele começa a modificar tudo. Não só a circunstância externa. Ele muda o interior, mudando o interior, Ele muda a nossa mentalidade, mudando a nossa mentalidade, Ele nos faz transicionar para um outro lugar, e transicionando para esse outro lugar, nós somos automaticamente modificados. Olha quantas implicações existem
em torno dessa lógica da chuva de Deus. É interessante porque Deus buscando esse coração que o busca de verdade, ou seja, o seu coração, você disse assim, não, pastor, eu estou buscando o Senhor, eu quero encontrá-lo, eu preciso não só resolver, eu entendi tudo que você falou. E agora? Agora há um caminho de encontro. Você aprendeu a deixar a terra descansar, o seu coração descansar, após o término de um ciclo. Você entrou em um processo de transição. Você se deu conta do significado do que aconteceu em termos de feridas. Nós falamos no terceiro vídeo sobre as feridas que curam. E agora sim, diante de todo esse processo, o seu terreno já foi devidamente descansado ou descansou, você escolheu as sementes certas, você fez todo o processo de semeadura correto, as cicatrizes, as feridas entraram num processo de cicatrização e então aí você pode se dizer ou entender que o seu coração está no lugar certo, pronto para receber a chuva de Deus. Isso é muito poderoso. Esse texto eu recomendo que você leia com calma de novo, Oséias 10, 12, que foi o texto base dessa nossa série. Eu quero encerrar esse último vídeo da série orando com você, crendo que esse processo que você está passando, ele com certeza vai conduzir você para o próximo nível, e não necessariamente nível relacionado a coisas ou realizações, mas a um amadurecimento da sua fé, a um amadurecimento da sua jornada com o Senhor. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Senhor, nós oramos, eu quero orar com essa pessoa que está vendo esse vídeo nesse exato momento, crendo que o Senhor tem alinhado o coração dessa pessoa, crendo que o Senhor está fazendo um processo na nossa vida, através da sua palavra, e eu quero declarar em teu nome, Jesus, que essa pessoa que está vendo esse vídeo seja alcançado por essa mensagem, possa ser tocado e entender todo esse processo espiritual que está passando, para que logo em breve essa pessoa possa estar contando testemunhos de cura, testemunhos de restauração para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém? Amém? Assim a gente encerra essa série, né, Processos Espirituais. Lembre-se, talvez você está chegando agora nesse vídeo assim sem saber, esse é o 4º vídeo de uma série, os outros 3 vídeos estão aqui no canal. Tire um tempo, são vídeos de estudo, são vídeos onde a gente literalmente constrói um processo. Tá? Segunda-feira que vem, se assim o Senhor nos permitir, a gente começa uma nova série. Vamos estar falando sobre Elias. Será uma série também muito poderosa que vai com certeza tocar a sua vida. Se inscreva no canal, ative as notificações se você ainda não é inscrito e envie esse vídeo para mais pessoas. Se você também não me segue no Instagram, o @ do nosso Instagram está aqui na descrição do vídeo. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.